Hugo Mota deu muita sorte, porque esse é um tema que está quicando, que preocupa a sociedade inteira. E vem aí um youtuber, um influenciador e fez um barulho danado. Mas tanto preocupa que, olha só, um levantamento feito aqui pelo UOL, no site da Câmara, mostra que já foram protocolados, desde 2007, pelo menos 34 projetos de lei sobre pornografia infantil na internet. Só neste ano foram 8. Ou seja, o tema está premente, né? Pais e mães, está todo mundo se preocupando. Vários deles pedem mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e no Marco Civil da Internet para aumentar o rigor sobre punições ou cobrir lacunas desses dispositivos. Dos 34 PLs encontrados, 2 são informados pelo site da Câmara como prontos para a pauta de votação. É só votar. O primeiro é o projeto de lei número 4.789 de 2023, assinado pelo Coronel Meira, do PL de Pernambuco. E também por Mário Frias, do PL de São Paulo, e por Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. O outro é o projeto 2514 de 2015, derivado da CPI da pedofilia do Senado, encerrada em 2010. Então, olha quanto tempo a gente está falando disso sem uma resposta efetiva do Congresso Nacional. Em linhas gerais, esses textos pedem aumento de penas ao crime de pedofilia em diversas situações, como se praticado por um funcionário público, falsificação de documentos de identificação, além de um trecho com penas específicas para quem criar ou divulgar vídeos com cenas de estupro de menores ou que faça apologia a essa prática. E criação também de novas regras para preservar dados de provedores para investigações criminais desse tipo. Então, assim, tem muita discussão sobre isso, e não só o Congresso Nacional, porque o Hugo Mota pegou carona nesse assunto, né, lá do influenciador, para fugir da anistia e do foro. A gente está contando para vocês isso desde o começo do programa, mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também. O governo faz tempo que quer aprovar um projeto de lei de fake news no Congresso, não consegue adesão, agora quer voltar à carga. Vamos ouvir o que disse o ministro Rui Costa. E essa denúncia desse youtuber, que é uma pessoa que tem milhares de seguidores, que entende como é que funcionam as redes sociais, alertou por crime, inclusive, que estava sendo cometido por um youtuber aqui do Brasil. Você que está me ouvindo, que é pai, a mãe, a avó, muito, mas muito cuidado com o seu filho e o seu neto no computador, no celular, nas redes sociais. Acompanhe o que ele está vendo. Se o seu filho está hoje com o celular na mão, com o tablet na mão, o computador, ele está correndo o risco o tempo todo de um criminoso desse usando uma plataforma que o seu filho eventualmente vai estar com o celular querendo ir para um joguinho ou ir para uma rede social, quando, na verdade, ele está ali exposto. E, inclusive, o presidente Lula vai mandar, nos próximos dias, uma lei para o Congresso para regular isso. E o governo brasileiro, o presidente Lula, é favorável à regulamentação, à fiscalização dessas plataformas digitais que ganham muito, muito dinheiro às custas da saúde mental e da saúde física, às vezes, de crianças, de adolescentes, de mulheres. Estão vendo, né? Trecho, ó, deixa eu dar aqui o crédito. Entrevista do ministro Rui Costa à Rádio Alvorada da Bahia. Então, estamos mostrando para vocês os meandros da política, né? Hugo Mota, para escapar do foro e da anistia, pegou carona no youtuber, pegou carona nesse debate para tratar do tema. Rui Costa também está querendo pegar carona nesse debate e diz que o presidente Lula vai mandar um projeto nos próximos dias. Mas o tema, gente, independente do que está motivando os políticos, ele é importantíssimo. E é por isso que a gente vai conversar agora com a coordenadora digital do Instituto Alana, Maria Mello. A Maria é especialista nesse assunto. Maria, seja muito bem-vinda ao Poder e Mercado. Um prazer falar com você. A gente viu, Maria, pelo menos 34 projetos de lei. Faz muito tempo que se discute isso. Tem 2 ali mais ou menos prontos. O que eu queria saber de você, começar a nossa conversa, é o seguinte:
O que está lá no Congresso já tem algum projeto que, na sua avaliação, é bom o suficiente para ser votado? Ou os parlamentares vão ter que, aí, nos próximos dias, com essa comissão que o Grumota criou, realmente voltar à discussão? Separa o joio do trigo para nós. O que está lá que já pode ser aproveitado, que é importante e que, aliás, já deveria ter sido votado há muito tempo? Boa noite, Raquel. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Realmente, foram muitos, além desses projetos que você mencionou aí, que já tramitam há muito tempo, foram propostos muitos projetos nos últimos dias a partir desse vídeo que é muito importante, produzido pelo Felca, mas é algo que nós, a sociedade civil, já estamos gritando há muito tempo, né? Há anos que a gente vem clamando, tentando debater esse assunto, inclusive nas casas legislativas, né? Eu diria que a maioria dos projetos que estão em debate agora, e esses que você menciona também, né, os que foram apresentados de afogadilho nas últimas horas, até eu poderia dizer assim, eles tendem a não olhar de uma maneira integral para o problema que está colocado, que é um grande problema, né? Eles não olham de maneira holística. Eu diria que a maioria dessas propostas, que alteram o ECA, por exemplo, elas vão focar na coibição de conteúdos ou, né, na responsabilização dos produtores de determinados conteúdos, sem olhar para as responsabilidades que as redes sociais, os detentores dos espaços por onde esse conteúdo circula, né? Ele não circula ao seu bel prazer, ele circula por uma determinação editorial, eu diria assim, por conta da manipulação algorítmica que existe dentro desses serviços e produtos. Essas responsabilidades precisam também estar colocadas para as empresas, né? Preciso que se diga isso, né? A responsabilização, a punição de influenciadores, por exemplo, ela já pode ser feita sem que a gente precise criar novas leis. Você tem o ECA, você tem aí uma série de previsões, até de detenção, a pessoas que fazem esse tipo de ilícito dentro das redes sociais, por exemplo, né? Então, se a gente não olhar, Raquel, para o desenho das redes e para os deveres que elas têm que ter em termos de, por exemplo, transparência, coibição desse tipo de conteúdo antes que ele viralize, e a gente não tem que lembrar que não são só conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes que circulam nesses espaços e que são muito deletérios também a essa população. A gente está falando, por exemplo, de publicidade feita por crianças de 6 anos de idade de jogo do tigrinho, né, de bets, de jogo de azar no Instagram. A gente denunciou no ano passado alguns perfis de influenciadores mirins, né, esses famosos kid influencers, fazendo esse tipo de publicidade. A gente denunciou internamente na plataforma esses conteúdos, e o que a gente recebeu como resposta foi de que esses conteúdos não violavam as diretrizes da comunidade da empresa. Então, assim, se a gente não olhar para esses deveres e para a coibição desse tipo de conteúdo antes que ele viralize, a gente vai acabar enxugando o gelo. Então, existe hoje um projeto em debate, agora na Câmara, mas que foi aprovado pelo Senado depois de muito debate, muita participação da sociedade civil, de especialistas do campo do digital, do campo da infância, com a participação das próprias empresas, que começou lá em 2022, que é de número 2628. E ele, em linhas gerais, ele é bastante amplo, por isso que eu digo que ele é holístico, né? Ele vai, olhando para a discussão do caso Felca, ele vai determinar que esses serviços, né, as redes sociais, enfim, precisam proteger de maneira prioritária esses usuários, crianças e adolescentes, a partir da adoção da ideia de melhor interesse delas como parâmetro, né? Então, elas têm que garantir, desde o seu desenho, que o seu funcionamento não favoreça, não faça crescer, né, o número de riscos que estão colocados para crianças e adolescentes, incluindo os riscos relacionados à violência sexual. Então, elas vão ter que tomar medidas de prevenção, de coibição, mitigação desses riscos, quando elas tomarem, as empresas maiores principalmente, né, quando elas tomarem conhecimento desse tipo de conteúdo, quando eles forem denunciados, eles vão ter que imediatamente remover esse conteúdo e reportar para as autoridades competentes, né? Existe uma outra obrigação que eu acho fundamental, que é de que as empresas grandes, com mais de 1 milhão de usuários, crianças e adolescentes, vão ter que publicar relatórios de transparência, né, que vão detalhar que denúncias que foram recebidas, quais as medidas que as empresas adotaram, né? Assim, essas obrigações, elas não vão eximir as famílias de responsabilidade, é importante que se diga isso, né? O PL também vai dizer que cabe às famílias também trabalhar
de maneira muito ativa para impedir que essas crianças e adolescentes sejam expostos a situações violadoras, mas para isso você também já tem uma miríade de possibilidades de punição, vamos dizer assim, né? O que acontece agora com esse anúncio do presidente Hugo Motta, né, sobre colocar em uma comissão geral na próxima quarta-feira todos esses projetos que apareceram assim, né, do nada. A gente fica feliz de ter tanta gente olhando para esse tema assim, de repente, preocupado com as crianças e adolescentes do nosso país, mas a Finalmente, gente né, não sabe Maria? o que vai virar. Mas a gente não sabe o que isso vai virar, porque o que a gente tem defendido é que esse projeto, ele amadureceu. Hoje, o atual relator do projeto na Câmara soltou um relatório novo, que, ao nosso ver, e na avaliação de mais de 200 organizações da sociedade civil brasileira que atuam com a pauta da infância, é um projeto que está muito bom, que tem tudo para ser aprovado. Então, agora, nosso objetivo é conseguir Maria, aprovar este texto ou melhorar este texto. a gente já se aprofunda, eu só preciso chamar um rápido intervalo. Para quem está acompanhando o Poder e Mercado, fica aqui, que a gente vai entrar nos detalhes, porque pelo que a Maria está explicando, o problema não é só o influenciador que explora a criança, o problema está nas redes. Então fica aqui que tem mais entrevista, a gente volta já já. E para quem está no YouTube, segue com a gente, pergunta agora da Mariana Barbosa. Esse PL 2822, ele trabalha muito com a questão de regulamentação dos algoritmos para impedir a difusão desses conteúdos. Agora, a principal razão que os pais fazem essa exposição dos filhos, porque a maioria desses filhos, dessas crianças expostas, elas estão... tem os pais por trás, né? Tem a responsabilização dos pais. Eles fazem para monetizar, né? Para ganhar dinheiro. O objetivo desses pais é ganhar dinheiro em cima da exploração de trabalho infantil, né? Como que esse projeto endereça essa questão? Tem uma tipo, coibição das redes sociais de remunerar esse tipo de vídeo? Quer dizer, como é que o projeto endereça esse tema específico? Ele não prevê especificamente, ele não impede que as plataformas monetizem ou os intermediários monetizem a partir da exposição da imagem das crianças e adolescentes. Existe uma proposta da deputada Tabata Amaral, acho que ela apresentou ontem, que nos parece interessante, ela pode ser emendada, inclusive, no PL 2628. O que o PL 2628 faz, inspirado num projeto já aprovado na União Europeia, que é aquela Lei de Serviços Digitais da União Europeia, é dizer que as plataformas não podem usar os dados pessoais de crianças e adolescentes, isso também envolve imagens, para fazer esse processo de perfilamento, então determinar determinados padrões comportamentais desses grupos para direcionar determinados conteúdos para elas, né? Conteúdos esses que, em geral, são eivados aí de algum apelo comercial, né? De publicidade, coisa do tipo. Existe ali uma determinação, né, para que haja campanhas de engajamento das famílias, de conscientização das famílias, o que é bastante importante e relevante também. Tem uma série de outras ações que vão ajudar as plataformas a se comprometerem mais no seu desenho, como eu já disse, em relação a esse tipo de exploração. Então, é muito interessante, assim, posso depois dividir com vocês o todo desse texto. Desculpa te interromper, só o Poder e Mercado aqui voltou do intervalo e a gente, infelizmente, tem que encerrar o programa na TV. No YouTube, a gente segue, então fica aí com a gente, quem estiver ligadinho na internet. Mas na TV a gente precisa encerrar, porque agora vai ter um jogo de basquete no canal UOL. Então, se você é fã do esporte, fica ligadinho aí. Poder e Mercado, para quem está nos acompanhando na TV, volta na próxima quinta-feira, sempre às 8 da noite. E quem está comigo no YouTube, segue aqui com a gente, que a gente tem mais pergunta importante aqui para Maria. Maria, é interessante porque é o seguinte, uma coisa que você estava falando, eu estava refletindo. Quando o Congresso Nacional tentou votar aquele projeto enorme das fake news, que tinha diversos temas, não se conseguiu avançar, né? O governo federal está agora falando em mandar um novo projeto. Será que essa é uma oportunidade da gente conseguir regular as redes sociais, pelo menos em parte? Vamos tratar desse tema das crianças e dos adolescentes, que é super importante. Depois a gente trataria de outros temas relevantes. Será que essa é uma maneira de politicamente conseguir
regular as redes via Congresso Nacional, ao invés de sempre esperar pelo Supremo? Ou não? Você acha que isso é negativo? Teria que ser mesmo um grande projeto, um novo marco civil da internet que regulasse todo o ambiente digital? Eu acho que as crianças têm que ter a prioridade absoluta conforme nossa Constituição diz e prevê, né? Então, nada mais justo, necessário, né, do que a gente ter uma iniciativa legislativa, e, aliás, o legislativo é o espaço ideal para que esse tipo de medida seja tomada, não é o STF, não é o executivo, né? Para que a gente enfrente com urgência esse cenário, né? Então, assim, acima de qualquer disputa política, aprovar esse projeto 2628 é provar que todo mundo está de acordo com a ideia de responsabilidade compartilhada, que também está no artigo 227 da nossa Constituição Federal, né? Que precisa ser, então, responsabilidade das famílias, do Estado e das empresas esse cuidado, então, o mínimo de proteção e respeito, né? Em relação à regulação de plataformas de uma forma mais ampla, eu acho que a gente vai precisar enfrentar esse debate do ponto de vista ideológico, mas as crianças não podem ficar no meio desse fla-flu, né? Ideológico que acabou tomando conta do debate, né? E que acaba minando toda a oportunidade, a possibilidade de que as empresas possam trazer mais proteção para as crianças, especialmente as do sul global, né? Se a gente olha para as ações, medidas de segurança, de proteção, né, de garantia de direitos que essas mesmas empresas tomam no norte global, você vê uma disparidade bastante grande. E isso tem a ver também com a aprovação de projetos de lei nesses países, na União Europeia, mesmo em alguns estados dos Estados Unidos, na própria Austrália, né? A Austrália chegou a banir o uso de redes sociais por pessoas com menos de 16 anos, enfim, você tem uma série de leis que vão fazendo com que as empresas se adequem. Então, a gente não pode ficar para trás nesse debate, de forma alguma, né? As crianças e adolescentes do Brasil estão tendo seus direitos vilipendiados, estão morrendo, né? Exemplo do que a gente viu há muito pouco tempo atrás, uma menina que morreu num desafio do desodorante que circulou livremente nas redes, né? Então, acho que para a gente, assim, tem todo esse debate da liberdade de expressão, né? Acho que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade para cometimento de crime, e especialmente quando a gente está falando dos crimes contra essa parcela que é a mais vulnerável da nossa população, né? Pessoas em um estágio de desenvolvimento franco, né? Da sua parte biopsicossocial, da sua inteireza, vamos dizer assim. Então, acho que é muito importante a gente pelo menos começar por aí para abrir esse debate de uma forma desideologizada, acho que não é o termo, mas de uma forma menos acalorada, né? Mais consciente, mais Mas acho que pelo racional. menos esse tema vai ter o apoio da esquerda e da direita, assim, esperamos, né, Maria? Acho que a Mari tem uma pergunta final. Como é que você vê a chance desse do 28, 26, ficar... 2628. 26, 28. A chance desse projeto se sobrepor aos outros e ganhar mais apoio? Quer dizer, como é que está a articulação política para que esse projeto, ainda com as modificações e acréscimos que possam vir a partir né, do que foi até desse vídeo do Felca, mas você vê apoio político, quer dizer, como está essa articulação política para fazer esse projeto no meio de tantos outros e esse PL que o governo está querendo propor, enfim, para que todo mundo encampe esse projeto, né? Primeiro que o caminho natural seria de aprovação deste projeto, porque ele já tramitou no Senado, já foi aprovado por lá, ele já passou por várias audiências públicas, ele contou com o olhar, o escrutínio e sugestões de todo mundo, inclusive das empresas de rede social, dos streamings, né? O relator atual da Câmara, da Comissão de Comunicação, que é o Jadiel Alencar, é um parceiro, é um aliado do presidente Hugo Motta, né? E tem dito que essa parceria deve continuar em relação a esse projeto, mas a gente sabe que tudo pode acontecer num ambiente como a Câmara dos Deputados nos dias de hoje. Então, a gente está atuando junto a várias outras organizações da sociedade civil, a organismos do sistema de justiça, a parceiros do campo da infância, para fazer muita pressão e para dizer, né, de uma maneira muito nítida, clara, que a gente quer este projeto aprovado na sua integralidade, né, sem que as suas ideias centrais sejam modificadas ou desnaturadas de alguma forma, só para inglês ver, né?
como se diz por aí, que ele não olhe apenas, né, para essa discussão, por exemplo, da pedofilia, da exploração sexual, porque as explorações são muitas contra crianças e adolescentes nesse ambiente digital. Exemplo desses outros que eu trouxe aqui, né? Crianças morrendo por conta desses desafios, ficando viciadas por conta dos mecanismos de retenção da atenção das plataformas, fazendo publicidade de tigrinho e sendo atingidas por publicidade de tigrinho, por aí vai. Então a gente, a nossa... Os absurdos não param, né? Eu quero Param, agradecer. gente. Eu quero agradecer muito a presença da Maria Mello aqui no Poder e Mercado, falando desse tema importantíssimo, gravíssimo. A gente espera que, seja por qual motivação, agora os senhores deputados e senadores tratem do assunto. Maria, muito obrigada e uma boa noite. Cadê? Eu que agradeço, Raquel. Boa noite para vocês.